O Grêmio, quando joga Campeonato Brasileiro, parece que ele está sendo forçado a jogar e que ele não aguenta mais estar em campo e ele quer que termine logo o jogo para todo mundo poder ir pro hotel, descansar ou ir para casa. E hoje o Grêmio jogando Copa do Brasil parecia que estava jogando Campeonato Brasileiro. É um jogo horroroso, 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 horroroso. Um adversário inofensivo, num gramado pavoroso. E o Grêmio louco para que acabasse logo para voltar para casa, né? Foi isso que pareceu hoje. Eu nem vou me alongar muito aqui porque todo mundo já sofreu bastante olhando esse jogo horroroso, ridículo do Grêmio. Então vou passar minha análise rapidamente aqui do que eu vi ou do que a gente não viu, porque a gente não viu futebol hoje, né? E só que vai ser muito difícil até bolar alguma coisa para falar porque não teve jogo. Não teve jogo. Eu acho que cada time teve uma chance de gol. Ainda do Operário foi dado impedimento, que eu acho até que não tava. E foi isso, cara. Não teve nada. O Cristaldo perdeu o gol do jogo. O cara do Operário errou, que eu acho que se fizesse ia ser validado depois, que deu na trave. Fora disso, os dois fechavam no empate antes de começar. Eu acho que se chegasse alguém antes do jogo e dissesse assim, ó, não vamos jogar e 0-0 fechamos, os dois fechavam. Porque que jogo horroroso, cara. E o jogo só serviu. Ainda, na verdade, se teve alguém que perdeu no jogo foi o Grêmio, porque o Gustavo Martins se lesionou e parece que é muscular. Só vamos saber depois a gravidade, né, da lesão. Mas o Grêmio jogando esse futebolzinho aí, cara, olha, é bom focar bem no brasileiro, porque tem que fazer 45 pontos, né? Tem que fazer 45 pontos. Jogando só em casa, como o Grêmio costuma fazer, porque em casa a torcida chia. Eu não sei se vai ser suficiente, hein? Porque, cara, tá, o Grêmio fora de casa, tirando o jogo contra os Estudiantes lá, que foi, ao que parece, um jogo de exceção, o Grêmio não joga nada. Ele joga pra tentar empatar, mas quase sempre perde. Hoje o adversário era tão fraco que o Grêmio não perdeu. Mas se fosse um adversário melhor, o Grêmio teria perdido. O Renato tá inventando um rodízio de goleiros que eu sou absolutamente, completamente contra. Não gosto do rodízio de goleiros, tá? Ah, E fora isso, ele saiu com uma escalação bem diferente da zaga ali, botando. Não só da zaga, né? Como do sistema defensivo inteiro ali. Só o João Pedro titular e aí o Gustavo Martins, o Natan e o Zé Guilherme. Até achei interessante, eu achei válido, né? O problema é que o Gustavo Martins acabou se lesionando, né? O Piá, que é pra estar jogando quase sempre ali quando os titulares não podem, ele fica no banco e acabou se lesionando num jogo imbecil desse daí. Aí entrou a tristeza do Rodrigo Eli, que pra hoje não foi tão mal, e aí dele também, né? Se o Rodrigo Eli hoje não conseguisse parar o ataque do Operário, era papo de se aposentar, né? O jogo foi tão ruim, mas tão ruim, que o Vila Sante jogou mal hoje, né? E se o Vila Sante jogou mal hoje é porque a coisa foi grave, né? Pelo menos eu achei que o Vila não jogou nada hoje, foi bem abaixo do que ele costuma ser. E no primeiro tempo, com sobras, o Galdino foi melhor em campo. Então isso diz muito, né? Quando o Galdino é o melhor do Grêmio em campo, isso diz muito sobre a tristeza e a desgraça que foi o jogo. Ao meu ver, assim, eu não consigo pensar, assim, nada diferente disso, mas o melhor jogador do Grêmio hoje deve ter tirado ali uma nota 6. Assim, ó, mas com muito esforço e boa vontade, tá? E a média do time foi coisa de 4, 4,5, tá? Foi um jogo horroroso. O Renato no segundo tempo ali colocou o Edenilson de lateral direito. E aí fica difícil de a gente avaliar o Edenilson, né? Porque, primeiro, será que o Renato treinou com ele de lateral direito? Ou ele teve que colocar para poupar o João Pedro ali porque foi necessário? Então não tenho certeza, tá? Ah, mas aí eu não consigo também crucificar o Edenilson por ter sido apagado, ter ficado apagado no jogo. Foi um jogo coletivo horroroso do Grêmio, muito ruim. Não teve ninguém que jogou bem. Ah, e o Edenilson foi mais um que sucumbiu, né, dentro desse coletivo sofrível do Grêmio hoje, além de estar jogando de novo fora de posição, né? O Renato ele tem algumas coisas assim que só ele entende, né? E o Edenilson de lateral esquerda é uma dessas coisas, de lateral direito é uma dessas coisas. O Gustavo Nunes hoje foi muito mal lá na esquerda, mas assim, o muito mal dele ainda foi melhor do que o Soteldo nos últimos jogos, tá? Não, para mim não tem é,
como tirar ele do time para colocar o Soteldo. O problema é que hoje ele acabou possivelmente deixando na cabeça do Renato que o Soteldo é titular. Que quem não joga é mais fácil de ficar com a impressão boa, né? Quem joga se expõe mais. Mas hoje não foi bem o Gustavo Nunes. Não foi bem. Eu sou defensor dele, mas eu não sou cego, né? Ele não foi bem hoje. O Diego Costa hoje sofreu por falta de parceria, né? E ele tá tendo alguns erros técnicos simples, assim, que me deixa um pouco preocupado, cara. Ele criou um gol no primeiro tempo que o Cristaldo desperdiçou de maneira bizonha ali, porque é um gol que não pode perder, não existe explicação para perder um gol daquele. Mas ele briga muito e tal, mas ele erra alguns passes que armam um contra-ataque para o adversário que são estranhos, cara. Não sei por quê, mas bem esquisito. E aí, para fechar com chave de bosta o jogo, ele foi transmitido pelo Prime, que não consegue passar a emoção de futebol na transmissão. Até o comentarista era razoavelmente bom, o comentarista do Prime ali, do Amazon Prime, mas o narrador, talvez ele seja um narrador de basquete, alguma coisa do gênero, e é muito diferente, né? É outra dinâmica o futebol pro basquete. E aí a narração foi bem sofrível, assim, sabe? Bem sofrível. A câmera um pouco estranha também. É, Então, para coroar com chave de cocô, teve a transmissão pelo Amazon Prime ali, que foi bastante ruim. Agora é esperar se passar, ver o que aconteceu com o Gustavo Martins, torcer para que tenha sido mais susto do que alguma coisa séria propriamente dita. O jogo foi um parto pro Grêmio, né? Como a gente pode ver, o Grêmio não queria jogar. E é esperar que no final de semana o time tenha um pouco mais de interesse ali, porque precisa voltar a ganhar, né? Eram três vitórias seguidas, 3 jogos sem tomar gol. Agora passou para 2 jogos sem vitória, né? E hoje não teve notícia boa, nem mesmo não tomar gol hoje foi notícia boa, porque o adversário era muito frágil. Muito, muito, muito frágil mesmo. Os caras do Operário no final do jogo, eles estavam torcendo pro jogo acabar. E pra mim a cena patética do jogo foi o Kaique com 15 minutos do segundo tempo fazendo cera para bater tiro de meta. Então, prova cabal de que o Grêmio não queria jogar. O Grêmio, se pudesse, não entraria em campo hoje. Então, como eu falei, não vou fazer você sofrerem muito olhando o vídeo também. Vou encerrar por aqui. E se puderem, curta o vídeo, compartilha aí, dê uma olhadinha nos outros que ficam relacionados aí, se possível. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.